on the cloud. Ok, boa noite a todas. Nós temos mamães aqui conosco, mas se você estiver assistindo nos dias após a conferência, eu quero te dizer, seja bem-vindo. Nós estamos aqui nessa noite com a Gabriela de Mello e nós estaremos ouvindo quando devemos procurar terapia para o nosso filho. Então, eu agradeço a presença, agradeço que você aceitou o convite para estar aqui mais uma vez conosco, e eu passo a você a palavra. Fica à vontade, Gabi. Obrigada, Seriane. Quero agradecer, todos vocês que tiraram esse tempinho, nessa noite de segunda-feira e todas as pessoas que vão estar assistindo também depois essa gravação. Obrigada pela atenção, obrigada a Seriane pelo convite, pela confiança de estar, mais uma vez aí me chamando para estar participando desse pré-evento da conferência. Para mim é uma honra, já participei da conferência outros anos, quando nós ainda tínhamos a conferência presencial. Eu já aprendi muito com vários palestrantes e realmente fez muita diferença na minha vida, não só como profissional, mas como mãe também de uma criança com necessidades especiais. Foi muito importante para mim estar participando. E às vezes a gente escuta tantas palestras, mas às vezes uma coisinha só que a gente escuta que faz uma diferença na nossa vida. Então, eu gostaria de parabenizar todas as mamães que tiraram esse tempinho hoje para estar aqui com a gente. Como a Seriane falou, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga formada no Brasil, me formei no Brasil em 2002 em psicologia. Aí vim para os Estados Unidos, fiz um mestrado aqui, tenho trabalhado nessa área desde 2011, então aí mais de 10 anos que eu tenho trabalhado com a comunidade brasileira, sempre foi meu foco de trabalhar com a nossa comunidade. Trabalhei também muito com a comunidade hispana, fazendo serviços pelo Mass Health chamado CBHI, que oferece o In-Home Therapy, a terapia familiar em casa. Participei já de muitas reuniões de IP com alguns clientes e eu tenho estado aí nesse ramo há alguns anos e eu tenho o prazer de estar com vocês hoje falando um pouquinho mais. Hoje eu trabalho na Embrace. A Embrace surgiu dessa vontade de estar oferecendo um trabalho de qualidade, à nossa comunidade. Eu havia trabalhado já há muitos anos em algumas outras agências e sempre tive o desejo de estar fornecendo um serviço para a nossa comunidade. E foi aí que surgiu a vontade de estar abrindo a clínica. Então, hoje, eu tenho trabalhado na Embrace há mais ou menos menos de um ano atrás. Quando eu participei da conferência ano passado, nós ainda éramos só um group practice, que era alguns profissionais só trabalhando. E em maio do ano passado, nós conseguimos a licença de clínica pelo Departamento de Saúde Pública do Estado. Então, hoje nós somos licenciados pelo Departamento de Saúde Pública como uma clínica de mental health, de saúde mental. E nós também temos um credencial de um órgão chamado Joint Commission, que é um órgão também que regulamenta, os hospitais, as clínicas, e eles fazem todas as fiscalizações para saber se os serviços que estão sendo prestados são serviços de qualidade. Então, nós temos oferecido esse trabalho de terapia individual, terapia familiar e terapia também de casal para a comunidade, tanto brasileira quanto americanos e outras línguas também. E hoje a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre esse tema, que foi até interessante, que foi a Seriane que me pediu para estar falando sobre esse tema. Acho que por talvez muitas pessoas terem pedido a ela e perguntando, fazendo essa pergunta, quando que eu devo procurar terapia para o meu filho? Acho que você pode passar para o próximo slide, a Seriane. Ok. Aí,
Então, esse aí eu já falei um pouquinho, né, da Embrace, que é a nossa clínica. Nós estamos aqui em Peabody, bem na Rota 1. A gente oferece os atendimentos presenciais e virtuais também. Então, estamos oferecendo terapia individual, familiar e de casal, todas as idades. E essas são as línguas, né, de profissionais. Nós temos hoje uma equipe de 30 pessoas aqui na Embrace, que entre a parte administrativa e a parte dos terapeutas, somos em 30 pessoas e a gente oferece serviços em inglês, português, espanhol, crioulo, francês, armênio, russo, e a gente também trabalha com vários seguros de saúde. Né? Para você que tem interesse, você pode entrar lá no nosso website, lá vai ter todas as informações dos seguros que a gente aceita. Tá? Os objetivos. Então, o objetivo para essa nossa conversa, né, de hoje seria realmente a gente tá falando um pouquinho a mais de como que a gente, como pais, a gente consegue identificar os sinais e os comportamentos que indicam, sim, a necessidade de um tratamento terapêutico, né, de uma terapia. Falar um pouquinho sobre a diferença dos comportamentos, que são comportamentos que fazem parte, né, do desenvolvimento natural de uma criança. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse desenvolvimento da faixa etária, o que a gente pode esperar, o que acontece nessa faixa etária. E a diferença de um comportamento que realmente demonstra que existe algum indicativo de alguma doença mental, de alguma ansiedade ou de algum outro comportamento que sim, um tratamento terapêutico seria indicado. E vamos estar falando também como e onde, né, que a gente pode procurar ajuda para o seu filho se houver essa necessidade. Okay. Então, falando um pouquinho mais, né, desses comportamentos e situações que a gente realmente seria um indicativo de um tratamento terapêutico, né? A gente sabe que existem coisas que são bem evidentes, que realmente você não precisa perguntar para o médico ou perguntar para alguém, realmente já demonstra que você deveria estar procurando um tratamento terapêutico, seria uma alteração brusca, né, ou uma alteração repetida de comportamento. Então, uma criança que vem tendo um comportamento e, de repente, você vê que esse comportamento piorou, ou esse comportamento ficou um pouquinho mais exacerbado, ou esse comportamento que realmente, às vezes, a criança era de um jeito, de repente você olha a criança de um jeito completamente diferente. Então, algo que você observa, você como mãe, né, eu também sou mãe, e a gente sabe, a gente tem aquele sexto sentido de mãe que a gente fala, tem alguma coisa diferente aqui, isso aqui não era assim. Né? Então, quando você vê essa alteração brusca ou repentina de um comportamento, isso sim seria um indicativo de que um red flag, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Né? Outro seria a questão comportamento agressivo. Quando você começa a observar que seu filho está comportando agressivamente, né? Seja com ele mesmo, ou seja com outras crianças, quando você vê que esse comportamento agressivo já está sendo prejudicial a ele ou às pessoas ao redor dele, então isso sim seria um indicativo que você deve procurar ajuda o mais rápido possível, né? Ou um comportamento de alto risco. Né? Eu tenho observado muito aqui na clínica muitas crianças que têm tido comportamentos de alto risco, crianças que às vezes têm comportamentos, começam a se cortar, ou começam a ter outro tipo de comportamento que é um indicativo de risco. Então, sempre que a gente tem um comportamento que coloca a vida da criança, ou a vida de uma outra criança, ou de uma outra pessoa ao redor em risco, é um indicativo que a gente tem que buscar ajuda, de alguma forma. Tá? Algo bem comum também que seria importante a gente estar atento é com relação ao regresso em alguma fase do desenvolvimento.
né? A gente sabe que o desenvolvimento infantil ele é dividido em várias fases, e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essas fases de desenvolvimento, né? É lógico que existe uma variação de criança para criança, do ambiente que a criança, né, mora, porém, tudo que for o regresso, o que significa isso? Por exemplo, uma criança que já passou por aquela fase, já passou por uma etapa, e de repente você vê ela volta à etapa anterior. Por exemplo, uma criança que já saiu da fralda, já não faz mais xixi na cama, não faz xixi na fralda, e depois de um certo tempo ela volta a fazer o xixi na fralda, volta a fazer xixi na cama. Isso seria o regresso, né? Então, todo regresso em alguma fase do desenvolvimento seria um indicativo de que eu preciso buscar ajuda para o meu filho, tá? E uma das coisas que eu acho importante estar falando é que, se você, como mãe, você acha que seu filho precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de uma ajuda terapêutica, peça uma avaliação, né? Vá fazer uma avaliação com um profissional, porque se aquele profissional achar que realmente não é necessário, ele vai te falar, tá? Porque às vezes a gente acaba esperando, vai passar, é só uma fase, vai passar. E às vezes essa fase nunca passa e realmente a criança está gritando por ajuda, ela está pedindo ajuda, né? E às vezes a criança ela não consegue lidar com as emoções, ela não consegue lidar com o que está ocorrendo ao redor dela, e isso vai aparecer em forma de comportamento, né? Aí, como a gente falou sobre os comportamentos agressivos, comportamento de alto risco e outros comportamentos também que a gente vai estar falando mais à frente. Então, se você acha que seu filho talvez precisaria, peça uma avaliação, e a gente vai falar mais para frente também como que seria essa avaliação e como que você pode pedir, tá? Outros comportamentos indicativos também seriam problemas escolares, né? Tanto acadêmicos quanto comportamentais. A gente sabe que, principalmente aqui nos Estados Unidos, nossos filhos eles passam a maior parte do tempo na escola, né? Então, as crianças passam mais tempo na escola do que às vezes com a gente mesmo dentro de casa. Então, qualquer problema na escola, eu diria que seria importante um acompanhamento terapêutico, né? Às vezes, não somente comportamentos de behavior, né? De mau comportamento na escola, que quando a criança tem um mau comportamento, geralmente a escola já sugere, né? Vamos buscar terapia, vamos fazer isso. Mas quando a criança, por exemplo, tem só um problema acadêmico e não tem um problema de comportamento, às vezes a escola acaba não dando muita importância. Mas às vezes para aquela criança seria importante ela ter um acompanhamento, porque às vezes ela consegue perceber que ela está diferente, né? Que ela não acompanha como o coleguinha do lado. E tá, às vezes, para aquela percepção que ela tem acaba afetando o emocional, a autoestima, né? E se a gente acaba deixando passar desapercebido, geram outros problemas, como a ansiedade, a depressão. Então, se o seu filho apresenta algum problema escolar, eu acho que é sempre importante a gente estar vendo, avaliando, né? Lógico que é de casa em casa, tem crianças que conseguem lidar, mas tem outras crianças que já são mais difíceis. Então, se seu filho tiver um problema escolar, seria recomendável estar buscando esse tratamento terapêutico. Outra questão é o isolamento social. Quando vê que a criança ela não quer estar com outras crianças, ela não se interessa, né, pelos colegas, ela não quer estar participando de atividade como outras crianças. Quando existe esse isolamento social, né, às vezes vem de um diagnóstico, né, um sintoma de um diagnóstico, ou às vezes realmente a criança não está sabendo lidar com alguma outra coisa. Então, quando você observa esse isolamento social, seria um indicativo de que seria importante buscar ajuda terapêutica para o seu filho. A gente vai estar falando mais na frente também a questão da fase do desenvolvimento. Então, existe uma fase que a criança ela se volta bastante para os colegas, né? Que é acima dos 12 anos de idade, quando ela já começa a entrar na adolescência. Então, o mundo da criança, ele não fica mais tanto a família, ele vira para os colegas. E se você ver que seu filho, se ele se isola nessa fase do desenvolvimento,
realmente é um indicativo de que ele precisa ter um acompanhamento terapêutico, né? Às vezes um acompanhamento individual, às vezes pode ser uma terapia em grupo, às vezes pode ser um social skills group. Então, existem vários tipos de tratamento, tá? Volto um pouquinho que eu não terminei lá ainda, né? Ok. Com relação também a mudanças drásticas na rotina ou na situação de vida. Por exemplo, quando existe uma separação, né? Às vezes a gente acha que a criança está lidando bem com aquela situação, com a nova rotina, mudou, não mora mais com o papai e com a mamãe, agora mora só com a mamãe, ou aconteceu alguma coisa, morreu alguém da família, ou alguém está doente, tem algum ente querido que está enfermo. Quando existe alguma mudança nessa rotina da criança, seria recomendável também um tratamento, um acompanhamento terapêutico, porque às vezes a criança não consegue verbalizar, né? Ela está só ao redor, ouvindo o que está acontecendo, ouvindo as mudanças, ouvindo os adultos conversarem, e por mais que vocês não percebam, a criança absorve tudo. E às vezes lá na frente, ela fala alguma coisa que você falou há um tempo atrás, e você fica até assustado, né? Nossa, meu filho ouviu eu falar isso, meu filho observou isso. Então, realmente, quando existe alguma mudança drástica nessa rotina, ou na maneira que a criança estava morando, às vezes teve alguma mudança, teve que mudar de escola, teve que mudar de casa. Então, quando acontece isso, seria recomendável, sim, ter um tratamento, um acompanhamento, para a criança poder expressar num ambiente seguro, né, num ambiente terapêutico, com intervenções apropriadas para a idade, porque às vezes uma criança não vai conseguir sentar e conversar, mas às vezes através de técnicas como um desenho, como uma terapia, né, um play therapy, ela vai conseguir expressar aquilo que às vezes ela não está conseguindo lidar no ambiente terapêutico com um profissional especializado. Então, toda vez que tiver essa mudança na rotina, seria recomendável ter essa avaliação, tá? E, por último, a questão, a gente falou um pouquinho do regresso, mas eu falando agora do atraso no desenvolvimento. Quando você observa, ou quando você percebe, ou você acha que seu filho está atrasado em alguma fase do desenvolvimento, seria muito importante você estar procurando ajuda. Até estava conversando com a Seriane antes de a gente começar, que é muito comum, né, nós, pais brasileiros, levarmos os nossos filhos no médico, levarmos os nossos filhos na escola, e eles usarem, né, como desculpa, não, mas vai passar, é porque fala duas línguas, é porque é bilíngue, e porque está falando português em casa, mas daqui a pouco ele aprende, isso é uma questão de tempo. E infelizmente, a gente sabe que realmente isso é um mito, né? Como a gente estava conversando. Qualquer atraso no desenvolvimento, seria importante você procurar ajuda. E infelizmente a gente acaba passando por essa experiência, né? Pessoalmente, como eu falei, eu tenho uma filha com necessidade especial, e ela foi diagnosticada com autismo aos 12 anos de idade. E ela teve atraso na fala, e talvez se ela tivesse recebido o diagnóstico ao invés de 12 anos de idade, se ela tivesse recebido o diagnóstico aos 3, aos 2,5, ou até mesmo antes, que hoje em dia a gente já consegue ter o diagnóstico de autismo um pouco mais cedo, talvez ela teria recebido todos os tratamentos, todas as intervenções, né, apropriadas para aquela fase do desenvolvimento dela, e ela não estaria, de repente, passando por situações hoje que significa a falta do tratamento que ela teve quando ela era mais novinha, né? Então, assim, por ouvir muitas vezes as pessoas falar, não, mas vai passar, é porque fala português em casa, ou isso, ou aquilo. Então, quando você observa um atraso no desenvolvimento, você deve procurar um tratamento, deve procurar ajuda. E se você for em um profissional, esse profissional falar para você vai passar, é porque é bilíngue, vai em outro, né? Porque às vezes a gente entende que tem muitos médicos que às vezes não levam a gente a sério, a gente como mãe, né? Acaba falando que isso é normal, é tudo normal, normal, é normal, é normal, né? E depois quem sofre as consequências somos nós como família, somos nossos filhos, que perderam a oportunidade de ter o tratamento apropriado
para aquela fase do desenvolvimento deles. Então, a minha recomendação para vocês, como profissional que tenho visto vários casos, né, há mais de 10 anos trabalhando na área, e como mãe também, é que se você tem o seu filho está atrasado, procure ajuda, procure um tratamento, fale com quantos médicos for preciso, não desista do seu filho, porque é você que está com ele, você que conhece a realidade dele. O médico às vezes vai ver o seu filho ali por pouco tempo e fala que é normal, mas você dentro de casa, você sabe que aquilo ali não é normal e ele precisa de um tratamento especializado para aquele tipo de comportamento, né? Então, atraso no desenvolvimento sempre vai ser a minha recomendação. Procure um profissional, tá? Pode passar, Seriane. Ok. Vou tomar uma aguinha, gente. Então, como eu foquei bastante nessa questão do atraso no desenvolvimento, eu queria estar conversando com vocês mais o que seria, né? Como que é o desenvolvimento natural de uma criança. É lógico que isso é algo bem profundo, né? Algo bem que temos muitas teorias falando do desenvolvimento infantil, é algo que já tem sido estudado por centenas de anos, né? Então, eu vou falar um pouquinho da teoria das fases do desenvolvimento segundo Jean Piaget, tá? Mas isso não quer dizer que essa é a verdade absoluta. Existem outras teorias, existem vários estudos, mas, né, pelo nosso tempo hoje, eu vou estar falando brevemente sobre a teoria segundo o Jean Piaget. E acho que é importante a gente ter um pouquinho de noção do que acontece em cada fase do desenvolvimento para a gente saber, né, se aquele desenvolvimento do nosso filho é normal ou atípico ou não. Porque às vezes a gente acaba comparando o nosso filho com o filho do amigo, um outro parente, né? Então, às vezes, existem certos comparativos, mas a gente tem que basear o nosso julgamento naquilo que é científico, né? Então, o que a teoria fala? O que é o natural do desenvolvimento da criança naquela fase, tá? E a teoria do Jean Piaget, ele vai considerar o desenvolvimento infantil. Ele consiste em 4 fases, né, no que diz respeito à parte cognitiva, né, que seria o sensório motor, a fase do pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. E daí a gente vai estar vendo quais são as idades, a faixa etária de cada desenvolvimento. Pode passar. Ok. Então, essa primeira fase que ele fala, seria a fase, né, do desenvolvimento sensório-motor, que é a fase que abrange a criança, então, do 0 até os 2 anos de idade. Então, é aquela fase bem, bem interessante que a criança começa a desenvolver, né, mais a questão da coordenação motora, em que ela observa, né, as sensações, os movimentos, né, aqueles movimentos quando você vê um bebezinho que às vezes ele era involuntário, ele começa a ter mais percepção daquilo que está acontecendo ao redor dele, né, começa a esticar o bracinho, começa a observar mais o que está acontecendo ao redor do mundo. E depois nos próximos slides, a gente fala mais descritivamente o que acontece em cada fase, né? Tipo, a do 0 até os 6 meses, o que a gente espera em cada fase do desenvolvimento. Tá? E é até interessante a gente estar falando isso, que às vezes a gente vê um bebê, a gente consegue ter muita noção, né? Daquela fase, o que é normal, o que não é normal no bebê. Mas eu observo que quando eu estava na minha prática, eu observei um bebê, ele tinha acho que ele tinha uns 4 meses, e eu olhei naquele bebê e eu falei, esse bebê tem algum atraso no desenvolvimento, né? E hoje esse bebê já tem mais de 4 anos de idade e realmente existe atraso no desenvolvimento e diagnóstico dessa criança, né? Não era essa criança que eu estou dando exemplo para vocês, não é da minha prática, foi da minha vida pessoal mesmo, tá? Então, assim, existem fases que você tem que observar e realmente procurar saber, será que isso aqui é normal? Será que não é normal?
tá? Então, bebês, essa fase fase do desenvolvimento sensório-motor, você vê que as crianças, né, as crianças choram muito, ela chora quando a mãe sai de perto, mesmo sabendo que a mãe está ali do lado, ela não consegue ter noção que a mãe está do lado, então é natural que a criança chore quando a mãe sai do seu campo de visão, tá? Então, e nessa fase é importante, bem importante a questão da coordenação motora, que a criança começa a desenvolver a questão da coordenação motora, então você observa que logo depois a criança vai entrar no período do preschool, né? Então, você vê que no preschool ela vai exercitar bastante a questão da coordenação motora, por isso que eu acho que é bem importante a gente estar estimulando as crianças, né? Se você tiver uma oportunidade, leva a criança para o preschool, leva ela para estar exercitando tudo aquilo que ela tem desenvolvido. Ah, pode passar, Seriane. O próximo período, então, seria o período do desenvolvimento pré-operatório, que é o período que vai de 2 até 7 anos de idade, né? Então, esse período a criança ela já consegue realmente ter mais representação da realidade, do mundo dela, né? Dos seus próprios pensamentos. Ela consegue ter já mais uma percepção real daquilo que tem acontecido, ela começa já a interpretar até o seu próprio mundo, né, de interpretação daquilo que está acontecendo. Realmente é uma fase que a criança ela fica realmente um pouquinho mais egoísta, aquela fase que a criança já não quer muito dividir o brinquedo com a criança do lado, né, e ela tem essa necessidade de posse, de que esse é meu, esse objeto é meu. E isso é natural dessa fase. Então, às vezes, eu já tive pessoas que vieram até o meu consultório pedindo: ai, minha filha não quer dividir esse brinquedo, não quer dividir com ninguém, não quer dividir com o irmãozinho, né? Isso é natural da fase do desenvolvimento. É lógico que tudo aquilo que for muito exagerado, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas um pouco de egocentrismo, essa questão de não querer dividir, é natural da fase do desenvolvimento. A gente, lógico que como pais e como profissionais, a gente tem que ensinar a criança, né? Mas é natural que ela queira ter mais posse daquele objeto que é dela, né? Então, é uma fase que, sim, existem muitos porquês, começa a explorar, né? Começa a brincar da fase do faz de conta, do conto de fada. As meninas gostam muito de entrar no mundo das princesas, né? E os meninos mais aquela questão do que tem acontecido, dos mundos de, às vezes, de super-herói. Então, é natural que nessa fase do pré-operatório a criança entre nesse mundo bem de imaginação. Ok? E daí, nós temos a fase do desenvolvimento, que seria a fase do desenvolvimento operatório concreto, tá? Que seria dos 8 até os 12 anos de idade. Então, nessa fase, a criança já começa mais com um pensamento lógico e concreto. Então, ela já começa a entender as normas sociais, ela já começa a entender as regras da sociedade, as coisas já começam a fazer mais sentido para a criança, ela já sabe que se ela tiver um brinquedo e ela não quiser compartilhar com o amiguinho vai ficar chateado com ela, o amiguinho não vai convidar para um play date, ela já começa a entender um pouco mais como que existem, né, essas regras da sociedade e qual a questão em relação ao centro de justiça. Então, são crianças que já começam a se preocupar com o outro, começam a se preocupar como que as coisas funcionam e, às vezes, até algumas crianças já começam até meio que manipular, porque elas entendem como é que as coisas funcionam, então elas já tentam até manipular um pouquinho das regras da sociedade. Então, esse período operatório concreto acontece aí nessa faixa entre 8 a 12 anos de idade. A gente sabe que esses estudos do Jean Piaget foram feitos há muitos anos atrás, e hoje em dia as nossas crianças parecem que estão até um pouquinho mais avançadas, né? Com essa exposição à tecnologia, essa exposição às mídias sociais, os nossos filhos praticamente quase que nascem sabendo mexer no iPhone, né? A gente vê crianças de meses assistindo vídeos no iPhone e realmente a gente acaba vendo esse adiantamento nas fases do desenvolvimento.
mas cognitivamente falando, essa fase dos 8 aos 12 anos é quando ela começa a ter noção, essa noção mais da sociedade. Pode passar. E daí, a última fase, segundo o Jean Piaget, que ele, né, separa, seria a fase do operatório formal, que é a partir dos 12 anos de idade, tá? Então, nessa fase, a partir dos 12 anos, a criança ela já tem essa capacidade de compreender, né, mais as situações abstratas, ela consegue ter noção, ela consegue ter a percepção, tá, da experiência de outras pessoas, como que é para aquela outra pessoa aquilo que ela tem vivido, e ela começa a ter uma experiência, né, uma capacidade de compreender através de situações vividas por outras pessoas, tá? Então ela consegue ter essa, compreender essa situação abstrata, né? Então o pré-adolescente ele já é capaz realmente de criar situações mais hipotéticas, de teorias, e se tornar mais uma pessoa mais autônoma. Então, a partir dos 12 anos, assim como eu falei lá no início, a criança, o mundo da criança, ela começa a se voltar mais para os amigos, mais para a sociedade em si. Então, a criança acha que ela já é praticamente, né, um adolescente, o adolescente acha que ele já é adulto, já acha que não precisa mais dos pais, que conseguem fazer as coisas sozinhos. Então, ela já começa a se tornar essa criança mais autônoma para certas coisas, mas, ao mesmo tempo, ela ainda está em desenvolvimento, né? O cérebro, ele se desenvolve até os 25 anos de idade. Então, a parte frontal do cérebro, ela só termina o desenvolvimento, que é a parte da tomada de decisão, aos 25 anos de idade. Por isso que, às vezes, a gente vê muitos adolescentes e jovens que, às vezes, tomam decisões que a gente fala, como é que você fez isso? Você já tem 18, 19 anos, você já tem 20 anos, sem realmente pensar muito, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, por mais que a criança, depois dos 12 anos, ela se volta para a sociedade, ela se volta mais para aquele mundo dos amigos, e ela quer ser, né, autônoma, ela quer fazer as coisas sozinha, ela ainda é uma criança que ainda precisa de ter um guia, que somos os pais, nós somos os guias dos nossos filhos, né? Nós que vamos estar ajudando eles a tomar certas decisões e mostrar para eles o caminho, por mais que às vezes eles não queiram ouvir. Então, o nosso papel como pais é, sim, ajudar os nossos filhos a desenvolver saudavelmente, porque eles vão desenvolver, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter aquele controle de que o que eu vou deixar meu filho aprender sozinho e o que eu vou estar ajudando ele nesse caminho para ele não sofrer, não se machucar, né? Então, a partir desses 12 anos que a criança já começa a querer ter essa autonomia, né? Hoje em dia, como eu falei, tem muitas crianças que, às vezes, com menos de 12 anos já entraram na puberdade, já estão bem desenvolvidos, a gente olha, parece realmente um adolescente, né? Então, assim, hoje nossos filhos, eles têm se desenvolvido muito rapidamente. Então, a gente vê essa diferença aí, tá? Então, esses marcos, eles consistem em certos comportamentos, né, em capacidades que a gente se espera de uma criança dentro daquela faixa etária, tá? Porém, existe uma variação, né? Então, existem crianças que vão desenvolver mais rapidamente, existem crianças que vão estar um pouquinho mais atrasadas, seria dentro daquele spectrum, né? Quando você vai no médico, a médica mostra para você aquele gráfico da altura e do peso, e daí o seu filho ela mostra, está aqui, mas entre essa faixa é o natural, é o normal. A mesma coisa em todas as áreas do desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos. Existem crianças que vão desenvolver mais rápido para certas áreas e crianças vão demorar um pouquinho. Não necessariamente isso significa um atraso no desenvolvimento, tá? Então, o atraso
o indicativo de que você deveria procurar ajuda é quando esse atraso é significativo, quando você fala, ó, minha filha tem 3 anos de idade e não fala ainda. Então, não é porque ela é bilíngue, é porque realmente ela está atrasada, né? Porque uma criança com 3 anos de idade, ela já deveria estar falando. Então, são coisas assim, que realmente são coisas gritantes que mostram a diferença de uma criança natural naquela idade para uma criança que não é natural, o desenvolvimento típico para aquela idade, tá? Então, seria importante a gente estar bem consciente disso, ok? Pode passar, Serena. Daí aí eu tenho um pouquinho mais descrito o que seria em cada fase, né, do desenvolvimento de cada faixa etária. Eu sei que a gente tem pessoas com bastante idades diferentes aqui, mas eu gostaria de estar deixando para vocês aí, se vocês quiserem depois voltar e estar lendo, vocês vão estar tendo acesso a esses slides. Então, fala um pouquinho o que é natural para cada fase, aí está falando de 0 a 6 meses, qual que seria o natural, né? Com 1 mês, o bebê já começa a movimentar, acompanha o objeto, com 6 meses, né? Ele já tem que ficar deitado de bruço, com 6 semanas, desculpa, com 3 meses já abre e fecha as mãozinhas, começa a reconhecer as coisas que estão ao seu redor, e com 6 meses já pode estar reconhecendo as pessoas, já pode estar emitindo alguns sons, né? Já começa a fazer aqueles barulhinhos gostosinhos com os pequenos gritos. E daí o próximo seria o desenvolvimento, pode passar, Seriane, dos 7 meses a 1 ano, né? Essa fase, gente, do comportamento, do desenvolvimento infantil, é bem importante, tá? Por isso que eu quis deixar bem detalhado para vocês. Assim como eu falei para vocês, aquela criança que eu observei com 6 meses, então essas fases são bem importantes. Então, uma criança com 7 meses, ela já tem capacidade de estar sentada, sozinha, né? Com 9 meses, ela já tem que ficar apoiada, pezinha, começando a engatinhar, e com 12 meses andando, né? Algumas crianças já andam até com 9 meses, até um pouco mais cedo, e a gente observa essa ligação do atraso no desenvolvimento ou até o aceleramento do desenvolvimento com o diagnóstico mais no futuro. Se você observar as crianças que no futuro são diagnosticadas, por exemplo, com ADHD, que seria o déficit de atenção e hiperatividade, normalmente essas crianças são crianças que com 9 meses já estão andando, estão correndo pela casa, né? Ou, por exemplo, as crianças que têm o atraso na fala, a gente sabe muito bem que isso está linkado com o diagnóstico de autismo. Crianças que atrasam no desenvolvimento da fala, provavelmente lá na frente, não todas, lógico, isso não é regra, mas existem algumas crianças que sim, que com atraso na fala já é um indicativo de que lá na frente vai receber um diagnóstico de autismo. Né? Eu falei um pouquinho antes de a gente estar começando a gravar que eu tenho o diagnóstico de autismo, né? E eu não tive nenhum atraso na fala, não tive atraso no desenvolvimento, mas eu era uma criança que a minha mãe me colocava sentada e eu não abria, não fazia bagunça, não abria armário de cozinha, e minha mãe achava bonitinha, ai que bonitinha, tão quietinha, né? E hoje eu sei que esse comportamento que não é um comportamento típico, que criança vai fazer bagunça, vai abrir armário de cozinha, vai explorar o mundo ao redor. Quando você coloca uma criança, ela fica sentada, ela não explora o mundo ao redor, alguma coisa está estranha, né? Então, assim, é importante a gente estar observando isso, tá? Então, por isso que eu quis detalhar para vocês essas fases iniciais do desenvolvimento, porque essas são indicativos de que algo, de repente, está falando. Existe um tratamento emocional, psicológico, que seria importante dar a essas crianças também. Pode passar, Seriane. E o desenvolvimento infantil aí de 1 ano e 6 meses a 3 anos, que a gente vê que é importante também, que a criança aí com 1 ano e 6 meses ela já começa, né, a andar com mais segurança, já sobe escada, já começa a falar as palavrinhas, então já tem que ter um certo número de palavras que ela consegue falar, né? Dos 2 anos a 2 anos e 6 meses ela já consegue até correr, subir em móveis, descer a escada, né? Já começa a pedir para ir no banheiro sozinha. E mais ou menos essa fase dos 3 anos a criança já saiu da fralda, né? Já consegue falar, fazer perguntas,
já consegue contar e já reconhecer as cores. Pode passar. Dos 4 aos 6 anos, né, a criança começa tá um pouquinho mais ativa com relação à parte mais, né, motora, já consegue pular, já consegue jogar objetos, já consegue brincar de bola. Aos 6 anos é a fase já que ela já entrou na escola, já consegue escrever o seu nome, já começa a entrar mais a parte da coordenação motora, já começa a compartilhar, ter mais interesses por os relacionamentos sociais, que já preparando para entrar na próxima fase, que seria a fase a partir dos 6 anos, que realmente, pode passar, Seriane, que realmente, pulou um, não? Não, então tá, então pode voltar. Que seria a parte né, depois que ela entra no período escolar, que seria a parte que ela começa a desenvolver a área de relacionamentos sociais. Tá? Então, assim, esses primeiros anos de desenvolvimento são anos muito importantes, por isso que eu quis tá focando nisso para vocês terem essas informações, tá? E é lógico que cada criança vai ter um desenvolvimento diferente, vai depender do meio que ela vive, vai depender da dinâmica familiar, se é uma dinâmica familiar saudável, se é um ambiente familiar que existe muito conflito. Então, às vezes, a dinâmica familiar vai acabar alterando o desenvolvimento dessa criança, ok? E existem comportamentos, né, como eu falei, que são comportamentos que não que são naturais, que não são indicativos, né? E eu queria estar focando em dois pontos que às vezes muitas pessoas procuram terapia querendo que a gente resolva um problema que é natural da idade, tá? Pode passar, Seriane. E o que é mais comum, que a gente tem, que eu tenho visto hoje na minha prática, que os pais têm reclamado muito. Tempo nos eletrônicos. Fica muito tempo no telefone, só quer ficar no videogame, só quer ficar na televisão. Isso é natural. É natural da criança querer ficar no telefone o dia inteiro. É natural da criança querer ficar no videogame até de madrugada. Então, esse comportamento não é um indicativo de que seu filho precisa de uma terapia. Esse comportamento é um indicativo de que seu filho precisa de limites. Precisa dos pais que vão colocar regras, que vão ensinar para ele, olha, você não pode ficar até 1, 2, 3, 4 da manhã no videogame. A regra é, tal horário você vai desligar. Se for preciso, pegar o telefone do seu filho e levar para o seu quarto, você vai fazer. Então, esse tipo de comportamento não é um comportamento que seu filho está com algum problema. Meu filho só quer ficar no videogame, acho que ele está com depressão. Pode ser que sim, pode ser que seu filho esteja com depressão, sim. Mas o comportamento em si, de estar no videogame, estar no telefone, não é o indicativo. É natural da geração de hoje, é natural que eles têm acesso muito fácil. Hoje existem crianças de 5, 6 anos, 7 anos de idade que têm telefone, né? Então, assim, vai dos pais colocar esse limite, colocar as regras, qual que é a regra, decidir realmente com quantos anos eu vou dar um telefone para o meu filho. Porque depois que você tem certas coisas que depois que você dá disso, você tirar, né? Depois que você dá um telefone, para você tirar esse telefone e falar, não, você nunca mais vai ter telefone, fica difícil, né? Você tira o telefone um dia, tira o telefone uma semana, mas depois que você deu o telefone, você já abriu aquela janela para aquele comportamento. Então, talvez o que a criança vai precisar é de um limite. E se você, como pai, como mãe, você acha que você não está conseguindo colocar esse limite, às vezes vai ser mais proveitoso você ter a sua terapia para você aprender a como que você vai colocar esses limites, como é que você vai controlar o comportamento do seu filho do que a própria criança, tá? Outra coisa é com relação à falta de diálogo. Tem muita reclamação de pais que falam mesmo, meu filho não conversa comigo. Eu pergunto, como que foi na escola? Good. Como é que tá? Tudo bem. Não tem diálogo, não sei o que está acontecendo, eu acho que meu filho está deprimido, eu acho que meu filho... Isso é natural. É natural, como a gente conversou, depois dos 12 anos de idade, a criança se volta para o círculo de amigos, ela se volta para a sociedade. É natural ela não querer compartilhar coisas do dia dela com os pais.
Então, isso, às vezes, é uma fase que vai passar, sim, às vezes mas é um comportamento natural daquele desenvolvimento, tá? É lógico que se o seu filho tiver, ah, realmente escondendo coisas de você que vai prejudicar a vida dele, daí a gente volta lá no primeiro slide, né? Se ele está sendo agressivo, se ele está tendo comportamento de risco, daí sim seria um comportamento que você precisa buscar ajuda. Porém, se for só falar, meu filho não conversa comigo, meu filho não fala nada comigo, e de repente aquilo é o natural daquela fase que ele precisa daquele tempo que ele está se voltando para os amigos, tá? Ah, e como e onde a gente procura ajuda, né? Eu sei que, muitos de vocês estão aqui, já conhecem, já sabe, já tem aprendido, já tem se dedicado bastante, mas talvez alguém que vai estar ouvindo ainda não sabe como procurar ajuda. Eu sempre diria que a primeira dúvida, a gente falou muito, né, de desenvolvimento infantil, de fase, o que que é natural, o que que não é natural. Então a minha primeira recomendação você seria procurar falar com o pediatra do seu filho, o pediatra que tem acompanhado o seu filho desde que ele nasceu, tá. Toda vez que a gente recebe alguém aqui, que vem alguma criança com problema, eu pergunto: "Você já conversou com a pediatra? Você já falou isso com a pediatra? Você já explicou por quê?" Porque a pediatra ela consegue ter uma noção maior da criança como um todo, né, da fase do desenvolvimento físico e emocional daquela criança. Então, quando você expressa uma dúvida ou uma necessidade para o pediatra do seu filho, aquilo ali fica registrado no recorde médico dele, né? Então, assim, é sempre importante você compartilhar com a médica. Infelizmente, a gente sabe que tem médicos que não vão dar tanta importância, vão falar que é normal, mas é importante você verbalizar isso para o médico. E a maioria dos médicos ainda vai falar, ok, você está preocupado? Vamos fazer um referral, vamos colocar um referral para esse tipo, para um especialista. A maioria dos médicos, eles ainda fazem isso. Eles demoram um pouquinho, eu lembro que para minha filha, quando eu pedi um neuropsych para ela, demorou bastante, porque tem certo tipo de exame que são exames que realmente a lista de espera é muito grande, ou são exames muito caros, então às vezes você tem que ficar insistindo, insistindo, insistindo. Mas a minha recomendação primeiro seria falar com o pediatra. Segundo, a escola, porque como eu falei, nossos filhos passam muito tempo na escola, a escola tem recursos, a escola tem counselors que pode estar conversando, ou se a escola não tem, a escola sabe quem pode ajudar, a escola sabe, né, do local, daquela comunidade que você mora, onde que tem as agências, as pessoas que podem te ajudar. Então, não tenha medo de pedir ajuda para a escola, tá? Outro ponto que seria é o próprio seguro de saúde, porque eu sei que às vezes a gente tem, né, temos, por exemplo, eu tenho Mass Health, mas não sabe qual que é o plano dentro do Mass Health. O Mass Health, na verdade, ele é um leque de vários planos dentro do Mass Health e às vezes você não sabe se onde que tem um profissional que atende pelo plano de saúde do seu filho, né? Que você quer alguém que possa estar fornecendo um serviço dentro daquele plano de saúde para você não ter que arcar com as despesas daquele tratamento. Então, se você pegar o telefone do Mass Health e você ligar, você fala, estou procurando, por exemplo, um terapeuta ocupacional, tá? Vou dar um exemplo, que fale português. Vocês têm alguém que fale a minha língua, que está aceitando novos pacientes? Mesma coisa com a terapia. Estou procurando um psicólogo, um terapeuta para o meu filho, dentro do meu plano de saúde, que more perto do local que eu moro, que aceite novos pacientes. E eles têm todo esse banco de dados dentro do seguro de saúde, quais são os profissionais, quem que está aceitando novos pacientes, qual que é a capacidade da língua. Então, eles têm todo esse banco de dados. Então, quando você liga no seu seguro e você passa a sua informação, né? Qual que é o nome do seu filho, qual que é o número do seguro, eles vão ver qual é o plano que você tem e qual é o profissional que está disponível para atender seu filho, tá? E por último, né, na Embrace, nós aqui estamos abertos a estar ajudando todas as pessoas que precisam de um tratamento. Como eu já falei, a gente trabalha com vários planos de saúde, nós procuramos atender o mais rápido possível.
Eu sei que às vezes, dependendo da disponibilidade de cada um, às vezes fica um pouquinho mais demorado, mas a gente tenta atender o mais rápido possível, tá? O último slide vai estar passando as nossas informações. Esse é o nosso website. Se você entrar no nosso website, vai ter lá a lista com todos os planos que a gente aceita, tá? Esse é o nosso telefone. Vocês podem mandar e-mail também. Esse último e-mail, gabi@embracepathways.com, é o meu e-mail pessoal. Então, se você tiver alguma dúvida específica que você gostaria de estar perguntando para mim especificamente, você pode mandar direto e-mail para esse número. E se você tiver alguma outra informação também, você pode mandar para o info@embracepathways.com. Nós temos 2 pessoas que trabalham aqui no front desk. A Emily trabalha na parte da manhã, ela é americana. E na parte da tarde, a partir da 1h da tarde, nós temos a Ashley, que fala português. Então, se você precisar falar com alguém em português, pode ligar da 1 às 7. Estamos abertos de segunda a sexta, das 9 às 7, e no sábado, das 9 às 2. Eu sei que eu já falei muito, quero deixar uns minutinhos para perguntas, mas muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Muito obrigado. Uau! Foi só eu que gostei, assim? Nossa, excelente. Não, foi Amém. muito bom. Gostei também. Gostou também, Muito Judite? obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, se vocês quiserem abrir as suas câmeras agora, tá? Depois eu vou fazer o ajuste. Essa parte agora em diante a gente não vai ser publicado, tá? Mas só para a gente interagir, se você quiser fazer a sua pergunta específica, né? A gente só pediria para não usar nome ou nome de distrito, mas se você puder abrir a sua câmera e fazer suas perguntas diretamente, seja bem-vindo. Eu gosto de olhar o rostinho de vocês, gente. Já falei, eu tenho o diagnóstico de autismo, eu fico um pouquinho meio perdida quando eu não estou olhando ninguém. A expressão facial, a gente precisa disso. Então, Tanis, tem alguma pergunta? As perguntas. Não, primeiro eu quero agradecer, Gabriela, foi maravilhoso. Eu achei assim, eu me identifiquei com muitas coisas que você trouxe, principalmente a questão de que nós pais, a gente conhece os nossos filhos, né? E quando todas as minhas 2 filhas mais velhas, né, elas fazem acompanhamento terapêutico. A minha de 14 anos, a gente tomou essa decisão recentemente. Eu sempre deixei essa janelinha aberta para ela, caso ela precisasse, porque ela não tem nenhuma tipicidade neurológica, mas ela vive numa família típica, e isso acho que já é bastante carga para ela, né, porque é uma família com muitas demandas, né, e ela vive fora do país que ela nasceu, ela vive numa cultura diferente, tem uma série de coisas que já agregam bastante mudança para o corpinho dela, então sempre deixei essa janela aberta. E recentemente eu inscrevi ela num programa para suporte de siblings, que ele está sendo fornecido pelo MAS Memorial, né? E foi maravilhoso, depois que ela se encontrou com... Os jovens se encontram uma vez por mês. Ele é coordenado por estudantes e também profissionais do MAS Memorial, e aí eles trocam experiências, falam sobre como é ser irmão de uma criança com deficiência. Nossa, e ela amou, porque ela se identificou ali, né, os irmãos contando, ela tá falando, mãe, minhas irmãs estão muito bem, viu? Sim, é importante você falar isso, que às vezes a criança, que é uma criança típica, ela precisa muito mais do que uma criança que a gente como mãe, a gente naturalmente acaba dando atenção para aquele filho com aquela necessidade especial, né? E aquele filho, que é o filho típico, acaba muitas vezes ficando de lado. Eu, por isso, vou falar como uma experiência pessoal. Eu tenho 2 filhas, né? Uma filha com o diagnóstico de autismo e a outra não. Uma outra filha típica. Hoje em dia, a minha filha que não tem o diagnóstico é a filha que tem terapia. Então, assim, realmente é muito importante, assim, eu acho muito interessante você estar trazendo isso, porque realmente eles precisam também, eles precisam estar processando, porque eles acabam sofrendo, né, de uma certa forma, como que eles vão lidar com essa criança, que é uma criança com comportamentos diferentes do que o comportamento típico, né? Sim, com certeza. E até a questão no caso da minha filha,
a gente sempre conversou muito abertamente sobre isso, mas eu comecei a sentir que era um peso para ela, porque coisas pequenas ela colocava na balança assim, não vou levar para minha mãe, porque ela tá tão preocupada com a Chloe, ela tá tão preocupada com a Marina, que são as minhas outras duas filhas que têm suas atipicidades, e aí ela falava, então deixa isso para lá, né, e esse sentimento, com o passar do tempo, ele pode virar aquela bolinha de neve, né, e depois que ela começou a participar desse grupo, eu recebi a recomendação. Eu participo de um monte de grupo, eu nem lembro mais quem me indicou, mas alguém me indicou. E eu mostrei pra ela, eu falei, o que você acha e tal? Ela, não sei. Eu falei, tenta, vai só no primeiro encontro. Se você não gostar, não precise mais. E ela amou. E todos os jovens lá faziam terapia. Olha. Eu acho que ali abriu assim a chavinha de agora eu acho que eu vou me abrir pra isso. Sim. E aí, desculpa, deixa eu pôr meu telefone no mudo. E aí depois disso, passou algumas poucas semanas, e aí ela veio conversar comigo, ela falou, mãe, eu acho que eu queria tentar conversar com alguém. E é interessante você estar falando isso, porque uma das coisas que eu até tinha preparado para falar e eu não falei, é com relação a criança querer estar em terapia. Porque às vezes os pais querem, trazem os filhos, e se os filhos não estão abertos, não tem muito resultado. Então, acho que isso é bem importante, né, para o processo terapêutico, independente da idade. Sim, com né? certeza. Mas principalmente para a fase que a sua filha está, é muito importante ela querer estar, ela querer fazer esse tratamento para a gente ter um resultado. Sim, com certeza. Então, eu me identifiquei muito aí em vários pontos do que você trouxe, só tenho a agradecer mesmo. Obrigada pela sua participação. Consegue ver a Juliana? Juliana, foca no tira do mudo, faz sua pergunta. Então, não, eu só queria agradecer, porque eu me identifiquei muito, né? A Siriane conhece, assim, sabe das minhas crianças, e a minha filha de 10 anos entrou num choque depois que o Josué teve um episódio de emergência, né? O qual ele desfaleceu, e ela teve que ligar para emergência, enquanto eu estava fazendo o CPR no Josué, e depois disso ela, assim, deu uma crise nela, e ela pediu para mim que queria fazer terapia, porque ela estava sentindo que não queria mais viver. Uau! Ia dormir para sempre. Uau! E eu fiquei assim, graças a Deus que a minha filha, meus filhos têm essa liberdade de aproximar e falar isso para mim. Eu fico imaginando, imagine se ela não tivesse essa confiança de buscar uma ajuda. E ela tem breakout por causa da situação do meu filho, que é especial. Então, acho que foi a gota d'água para ela quando aconteceu esse episódio, né? De ela mesma ter que ligar e conversar. E ela só tem 10 anos. Então, as informações são muito... Eu, assim, muito obrigada por dividir as informações, porque às vezes a gente tem uma vida tão corrida e não percebe os pequeninhos sintomas da depressão. Exatamente. E, sim, foi uma experiência incrível para mim, porque eu já tentei suicídio 2 vezes, eu não tive coragem de conversar com ninguém. Então, essa experiência da minha filha, assim, a gente às vezes tem vergonha de buscar ajuda, de aceitar que um filho da gente possa ter depressão, precisa de terapia, mas eu, graças a Deus, recorri, né? A gente buscou, minha filha fez terapia por 6 meses, e graças a Deus ela está melhor, mas que bom. Por dividir com a gente e lutar para conseguir abrir essa clínica, para poder abrir para os pais, né? Porque pela língua, o fato de não saber procurar uma ajuda dentro da nossa própria língua. Então, muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada a você por compartilhar essa história com a gente. Não é? Nossa, obrigada, Ju. Né? Eu sei que, na verdade, não é uma situação fácil. Né? Agora, que nem disse, não está dividindo, vou dividir com vocês. Eu também tenho filhos adultos agora, mas, para mim, aquele momento que foi quando a minha filha, né, a mais velha de 20 anos, chegou para mim e disse, não, quando você estava passando por certas situações, porque o irmão são 5 anos de diferença, eu vi você passando por aquelas dificuldades e eu não tive como chegar e te pedir certas coisas. Então, é aonde que aquilo me abriu os olhos para mostrar como, na verdade, não foi intenção de deixar como segunda opção. Sim. Mas é porque um deles requer tanta atenção,
requer tanto de você, que você dá o que você pode, o que você tem disponível naquele tempo. Então, foi aonde que foi um momento de reconciliação, aonde que eu pude reconhecer, né, reassurance, eu esqueci a palavra em português, perdão, os sentimentos dela, e agradecer por ela dividir, porque senão eu nunca, talvez, iria nem perceber. Exatamente. Né? Se ela não chamasse, viesse e falasse para mim. Então, é aonde que né, pode trazer, que nem esses grupos de siblings, né? Eu estava conversando, tive várias reuniões hoje, e uma delas foi a questão, né, a pessoa disse assim, não, eu não quero participar de nenhum grupo que seja para ajudar o meu irmão, porque está tão, né? Então, é aonde que você tem que pegar e dizer, não, é o contrário, a ajuda não é para o seu irmão, não é para você ajudar o seu irmão, é para você, é para suas necessidades, é para você como pessoa, as necessidades que você tem no seu dia a dia. Então, às vezes, né, as pessoas se deparam com essas situações. Então, eu senti, né, de dividir com vocês, já que eu já passei também por algumas situações. Obrigada, Seriane. Nada, obrigada a vocês. Quem mais? E a Seriane, só para completar, assim, dando uma devolutiva desses grupos, desse grupo que a Júlia está participando, eu acho que esse mês foi o 4º ou 3º encontro dela. E ela fala, assim, que é muito divertido. Eles são separados por idade, né? No caso dela, ela tá na última idade, que ela tá com 14, então o grupo dela de 14 a 18 anos. Mas eles, se eu não me engano, os mais novos começam com 8. Eles são separados por idade. Então, eu acho que a dinâmica deve ser diferente para os mais novos. Mas no caso dela, ela falou que é muito divertido, porque, assim, eles meio que... Ela falou, minha mãe, eles meio que tiram sarro de situações, tipo... quando o irmão tá dando crise, você fala assim, fala a verdade, quem nunca passou uma raiva dessa? De você tá ali comendo os vegetais porque os seus pais estão te obrigando e o seu irmão começa a dar chilique na mesa, a sua mãe vai lá e dá um cereal pra ele. Gente, eu dei um cereal pra ele! Fala a verdade, não dá vontade da gente falar, mãe, isso tá muito errado. Então, deve dar uma crise aqui também, né? Mas a gente entra em crise também. Então, tipo assim, eles pegam situações que são muito reais, né? E que aconteceu se não aconteceu com todo mundo aqui, pode ser que aconteça com alguém próximo, né? Da gente às vezes ceder porque a gente não aguenta mais aquela situação e a gente acha que o nosso filho típico entendeu. Ele entendeu, mas ele não concordou, né? Sim. E até que ponto isso impacta eles, né? Então ela traz essa devolutiva sempre depois do... muito legal para dividir com vocês. Depois que acaba a sessão deles, tem uma sessão com os pais e os líderes dos grupos, eles entram nesse grupo com os pais para dar uma devolutiva de como foi. Eles não contam detalhes, mas eles dão uma devolutiva, se os jovens estavam bem abertos para discutir, se não estava, que minha filha gosta de contar em detalhes, mas às vezes nem é toda criança que gosta, né? Então, os terapeutas líderes, eles vêm para o grupo dos pais e dividem com a gente como foi o desenrolar da sessão. Então, assim, é muito legal mesmo. Que legal. Coloca a informação para a gente desse grupo no chat, se você puder. Vou pegar aqui no celular agora. Obrigada. Ana, você quer dividir alguma coisa? Ou perguntar? Seja bem-vinda. Só quero agradecer mesmo, estou gostando muito. Ótimo. Tem mais amanhã, gente. Eu sei que são 8h40 já, né? E eu quero respeitar o horário de todos. Amanhã nós vamos ter o nome dele é Mark Costa, né? Ele é psiquiatra e ele vai estar falando, ele vai estar dando, né, aquele abertura para os participantes virem fazer perguntas na área psiquiátrica. Eu sei que tem vários pontos, nós temos vários casos, principalmente por causa do COVID, a qual os nossos adolescentes, às vezes até criança bem mais nova, dizendo que querem se machucar ou até tentarem fazer alguma coisa. Então, ele vai estar falando, vai estar abordando. A sessão de amanhã não vai ser gravada, tá? Vai ser realmente para que vocês possam vir, abrir a câmera, compartilhar aquilo que você sentir, que você quer compartilhar também, tá? Se você não quiser, também não precisa. Mas vai ser em português ou Seriane? Tudo em português. Isso. E no caso, na quarta-feira, para conhecer os secretários e os diretores das agências estaduais, né? No caso,
todas. Tem um flyer aí no Facebook do grupo da federação e da federação, a qual tem de cada agência do estado. Então, se você tiver perguntas, você pode vir. Essa sessão é feita em inglês, né, mas é fornecido interpretação simultânea em 7 línguas, 6, né, porque uma delas é inglês, e a outra é de línguas de sinais. Então, na quinta-feira, nós temos a Gabriela Quintanilha, que vai estar falando que tudo mudou, e agora? Né? Então, tem várias diferenças que aconteceu com a pandemia, e que, na verdade, continua de uma certa forma, mas não totalmente, né? Então, tem várias mudanças, onde ela vai estar trazendo alguns pontos, principalmente de suporte e recursos para os pais para lidar com as situações. Já no sábado, sexta-feira, a gente vai estar de off, tá? Mas no sábado, a gente tem mais, são antes das sessões em português, né? Antes das sessões começarem, nós vamos ter de 8 às 9, os exibidores, aonde que eu convido vocês a vir no aplicativo Ruva, ali você tem várias opções, e conheça as escolas, conheça os tipos de serviços prestados, às 9 horas da abertura ao evento, e depois vem o apresentador, né, o keynote, que eles falam, o apresentador principal da conferência, a qual não vai ser gravado. Então, eu convido vocês virem, tá? É um jovem que, com epilepsia, ele vai contar a história dele, de como que ele fez self-advocacy, que ele, na verdade, advogou por si próprio, pelas necessidades dele, dentro de uma sala de aula, onde tinha lâmpada fluorescente ali, que estava piscando, e aquilo fazia com que o ataque epilético, né, acontecesse de uma certa frequência. Então, é importante. Às 10h30 começa sobre intervenção precoce. Ao meio-dia, 1h, vai ter a nossa keynote principal, né? Que no caso também vai ser em inglês, não vai ser gravada. Então, eu convido vocês a virem participar. Ela é cega. Aí ela foi formada, né? É formada pela Harvard em Direito. Então, é onde que nem como a Gabi falou, né, aonde que demonstra que pessoas com deficiência elas têm habilidades de alcançar postos, né? Então, aonde que é para empower, né, empoderar, na verdade, as pessoas, e o fato de você ter um rótulo, de você ter um diagnóstico, isso não é uma barreira para você continuar buscando e concluir seus sonhos. Então, daí depois disso tem a segunda apresentação, que vai ser sobre avaliações bilíngues, e a terceira vai ser sobre inclusão. Tem às 4h15, eu vou estar buscando todo mundo, para aqueles que querem ganhar certificado, para aqueles que queiram conhecer, né, e saber das outras apresentações que nós vamos ter no decorrer das próximas semanas. Aí eu vou colocar aqui, que eu tinha colocado e acabei esquecendo de repassar para vocês, se você puder, tá? Preencher essa avaliação, aonde que é dando, na verdade, para nós o que você achou das apresentações. E também, eu vou colocar aqui para vocês, o site da federação, onde que você vai buscar mais informações em português. Tá? Então, ali você vai poder encontrar as informações. Mais algum detalhe? Gabriela? Obrigada, Seriane. Não, obrigada. Acho que é bem importante a gente ter esses recursos, de ter essas informações, e parece bem interessante, né? Acho que a gente tem bastante oportunidade para a gente estar obtendo mais informação para a nossa comunidade. Obrigada aí pelas informações. Não, eu que agradeço a sua presença, uma apresentação excelente, informação bem clara e direta. Aí eu esqueci de mais 2 apresentações que eu esqueci de comentar, gente, mas não volta amanhã e eu converso mais com vocês sobre isso. Então, 8h45, e eu quero, na verdade, agradecer a cada uma de vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso. E o que precisar, nós estamos aqui. Tá bom? Obrigada. Nada, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa tchau. Noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Nada, obrigada a vocês. Oi, Gabi.